Eu nunca imaginei que voltaria para a fazenda do vovô Henry desse jeito. A vida tem um jeito estranho de te puxar de volta para lugares que você achava que tinha deixado para trás, especialmente quando alguém em quem você confia te trai. Tudo começou numa tarde comum de sábado. Eu estava sentado no meu escritório em Colorado Springs, terminando um relatório de pesquisa sobre métodos de economia de água para fazendas. Foi então que meu telefone tocou. Quase não atendi, mas aí vi o nome, Henry, meu irmão mais novo. A gente mal se falava nos últimos anos. Ele estava sempre ocupado com alguma nova ideia de negócio, e eu sempre mergulhado no meu trabalho como cientista. Mesmo assim, algo me disse para atender. A voz de Henry veio do outro lado da linha, calma e casual demais. Ei, Kelly, só queria te avisar que vendi a fazenda, disse ele, como se não fosse nada demais. Pisquei, confuso. Espera, o quê? Você vendeu a fazenda? A fazenda do vovô? Vendi sim, respondeu. Com orgulho, consegui $5 milhões por ela. Meu coração afundou. Aquela fazenda não era só terra e construções. Era onde passamos nossos verões de infância. Era o trabalho de toda a vida do vovô Henry. Você a vendeu sem nem me avisar? Perguntei, tentando manter a calma. Henry suspirou, claramente irritado. Ah, vamos, Kelly, você nem vai lá há anos. Está ocupado demais com sua vida de cientista em Colorado Springs. A fazenda estava largada. Eu só fiz o que precisava ser feito. Apertei o telefone com força na mão. Você não tinha o direito de vendê-la. Ele deu uma risada seca e gelada. Na verdade, eu tinha sim. O vovô me colocou como executor. Isso me dá o direito de tomar decisões. Fiquei sem palavras. Minha mente tentava processar aquilo. Então perguntei: onde está o dinheiro? Houve uma pausa longa, e aí ele respondeu, rindo. Bem, eu já gastei. Meu corpo inteiro ficou gelado. Como assim você gastou? A Joyce precisava, disse ele. O negócio dela estava com problemas. Ela teve uma oportunidade incrível e precisava de dinheiro rápido, então eu ajudei. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele vendeu uma propriedade que valia 15 milhões por apenas 5, e gastou tudo no negócio da namorada. Cancelei minha viagem de trabalho na hora e fui direto para casa. Eu estava fervendo de raiva. Não fazia ideia do que ia dizer quando o encontrasse. Mas, quando finalmente cheguei, algo inesperado aconteceu. Eu sorri. Veja, a casa da fazenda que ele vendeu não era a verdadeira propriedade da família. O vovô Henry era um homem esperto. Anos atrás, ele silenciosamente comprou mais terras e construiu uma segunda propriedade, escondida, uma que só eu conhecia. A parte que Henry vendeu era só a mais velha. Ele achava que tinha acabado com tudo, mas, na verdade, ele não fazia ideia do que tinha perdido. Parecia que eu não conseguia respirar, meu peito apertado, mal podia acreditar no que ouvirá. Henry vendeu a fazenda do nosso avô por metade do valor, e usou cada centavo no negócio da Joyce. Ela precisava mais do que você, disse Henry, tentando se justificar. Eu fiquei em choque. Você vendeu as terras da nossa família. Aquele lugar significava tudo pra gente. Henry deu de ombros. Ah, qual é, Kelly? Você tem sua vida toda resolvida, um ótimo emprego, seus projetos de pesquisa, sua grande carreira. Você não precisa daquela fazenda velha como eu. Qual o problema? Eu não aguentei mais. Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Se continuasse falando, podia acabar dizendo algo de que me arrependeria. Minhas mãos tremiam de raiva. Em menos de 1 hora, eu já tinha reservado o próximo voo para Los Angeles, Califórnia. Durante o voo, minha mente não parava. Os pensamentos rodavam sem parar. Como Henry pôde fazer isso? Sempre soube que ele era impulsivo, meio inconsequente. Mas isso não foi só uma decisão ruim. Isso foi uma traição, como se ele tivesse roubado algo que nunca foi dele. Mas, quanto mais eu pensava, mais minha raiva se transformava em outra coisa, determinação. Henry achou que ia sair impune, achou que ninguém ia questionar, mas ele esqueceu de um detalhe importante. O vovô Henry era um homem sábio, e eu tinha quase certeza de que ele já esperava por isso. Quando cheguei na fazenda, meu coração afundou, o lugar parecia abandonado, triste, o mato alto, as cercas caindo, os prédios velhos e desgastados. Ainda assim, as memórias voltaram correndo. Manhã cedo alimentando os cavalos, o cheiro de terra molhada depois da chuva, a risada calorosa do vovô na varanda. Agora,
Tudo isso se foi, vendido como se não tivesse importância. Mas eu precisava de respostas e sabia exatamente com quem falar: Douglas Adams, advogado do vovô Henry por mais de 32 anos. Encontrei com ele na manhã seguinte, em seu escritório em San Diego. Ele me observou enquanto eu entrava, seus olhos calmos, mas atentos. Estava me perguntando quando você apareceria, disse ele, gesticulando para que eu me sentasse. Não perdi tempo. O Henry vendeu a fazenda sem me consultar. Disse que tinha o direito. Douglas suspirou e bateu levemente em uma pasta grossa sobre a mesa. Sim, recebi o aviso de venda ontem. Então é isso? Ele venceu? Perguntei, me sentindo impotente. Douglas deu um leve sorriso. Não necessariamente. Você já leu todos os documentos do espólio do seu avô? Li o testamento. Ele deixou tudo para nós dois. Henry foi nomeado o executor. Douglas assentiu. Está certo, mas seu avô era um homem muito cuidadoso. Ele deslizou a pasta em minha direção. 3 semanas antes de falecer, ele registrou uma emenda especial. Abri o arquivo devagar. A primeira página me chamou a atenção. Cláusula de caráter. O rosto de Douglas ficou sério. Seu avô amava o Henry, mas não confiava plenamente nele. Então, acrescentou uma regra. Se qualquer um de vocês tentasse vender a fazenda sem o consentimento do outro, a propriedade seria transferida automaticamente e de forma permanente para o outro. Meus olhos se arregalaram. Henry tentou me enganar, mas acabou de me entregar a fazenda. Pisquei, tentando processar o que Douglas acabará de dizer. Você está dizendo que a fazenda é minha? Douglas se recostou na cadeira, calmo e confiante. Sim, Kelly, a venda é inválida, por causa da cláusula especial do seu avô. A fazenda agora pertence legalmente a você. Um alívio misturado com surpresa tomou conta de mim. Mal podia acreditar. O tempo todo achei que tudo estava perdido, mas agora, era meu. O Henry não sabe disso. Sabe? Perguntei quase num sussurro. Douglas balançou a cabeça. Não, e sugiro que não contemos. Ainda, vamos fazer isso da forma correta, oficialmente, em um ambiente legal. Me recostei na cadeira, ainda tentando absorver tudo. O vovô sabia. Ele viu como Henry agia, suas escolhas egoístas, sua ganância, e se planejou para proteger o que construiu. Fechei os punhos. E agora, o que acontece? Douglas olhou para o relógio. Agora você se prepara. Assim que o Henry descobrir, ele não vai aceitar bem, vai tentar reagir, e algo me diz que ele vai causar. Naquela noite, dirigi de volta até a fazenda. O sol se punha, lançando um brilho dourado sobre a grama alta e os campos vazios. Fiquei ali, em silêncio, absorvendo tudo. Aquela terra não era só terra, era a vida do vovô, seu trabalho, seu amor, sua paixão, tudo em que ele acreditava. E Henry tentou vender tudo por um pagamento rápido e o negócio falido da namorada. Peguei meu celular. Amanhã, Henry descobriria a verdade. Ele achava que tinha ganhado, mas não fazia ideia do que o aguardava. Na manhã seguinte, acordei cedo. Minha mente girava, cheia de pensamentos sobre o que estava por vir. Eu sabia que Henry não reagiria bem. Ele nem imaginava que seu suposto triunfo estava prestes a desmoronar. Às 9 em ponto, eu já estava sentado em frente a Douglas novamente, em seu escritório, tudo pronto para uma reunião jurídica. Henry e o advogado dele eram esperados a qualquer momento. Douglas parecia calmo, como se tivesse feito isso centenas de vezes. Mas, para mim, tudo era pessoal. Henry apareceu 20 minutos atrasado, como sempre. Entrou com o mesmo sorriso presunçoso de sempre, vestindo um terno caro que provavelmente comprou com o dinheiro da venda da fazenda. Joyce veio logo atrás, com cara de tédio e impaciência. Ela claramente não queria estar ali. O advogado dela parecia jovem, nervoso, e totalmente despreparado para o que estava por vir. No momento em que Henry me viu, sorriu com aquele ar debochado de sempre. Uau, Kelly, não achei que você se importasse o suficiente para aparecer. Não respondi à provocação, apenas apontei para a cadeira à minha frente. Sente-se, Henry. Ele se jogou na cadeira com um suspiro alto e impaciente. Vamos acabar logo com isso, tenho coisas melhores para fazer. Douglas ignorou o tom rude e pigarreou, mantendo a calma. Henry, acredito que você já saiba, a Kelly tem sérias preocupações em relação à venda da fazenda do seu avô. Henry revirou os olhos e se recostou na cadeira.
Já falamos disso, não tem nada de novo aqui. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eu era o executor, disse Henry, com orgulho. Eu tinha todo o direito legal de vender a fazenda. Douglas permaneceu tranquilo. Então, calmamente, deslizou um documento pela mesa até Henry. Na verdade, não tinha. Henry franziu a testa, mas pegou o papel. À medida que lia, seu olhar confiante começou a desaparecer. O sorriso sumiu, suas mãos apertaram o papel com força. Pela primeira vez em anos, vi algo no rosto dele que nunca imaginei ver. Medo. Medo real. Doug, o que é isso? Perguntou com a voz trêmula. A autoconfiança tinha ido embora. Douglas entrelaçou os dedos sobre a mesa e respondeu. Essa é a escritura atualizada que seu avô registrou apenas 3 semanas antes de falecer. Ela contém uma cláusula especial, chamada cláusula de caráter. Diz que, se um dos netos tentar vender a fazenda sem o consentimento do outro, a propriedade é transferida automaticamente e de forma definitiva para o outro. O rosto de Henry ficou pálido. Não é possível. Mas é sim, eu disse, com firmeza. No momento em que você assinou aquele contrato de venda, você perdeu seus direitos. A fazenda agora é minha. Henry bateu o papel na mesa, furioso. Isso é uma armação. O vovô nunca faria isso comigo. Douglas manteve a compostura. Henry Carter conhecia vocês dois muito bem. Ele confiava na Kelly para proteger a fazenda, e ele sabia que você poderia agir por impulso, então, sim, ele se preparou para isso. Desesperado, Henry se virou para seu jovem advogado. Faça alguma coisa. O advogado se remexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Legalmente, o documento atualizado é válido, a venda não tem mais validade. Joyce, sentada ao lado de Henry, cruzou os braços e resmungou, impaciente. E agora? O dinheiro já era. A gente gastou tudo. Isso não é problema meu, respondi, gelada. O rosto de Henry ficou vermelho de raiva. Ele se levantou de repente, empurrando a cadeira para trás. Você não pode simplesmente tirar tudo de mim. Olhei diretamente nos olhos dele. Eu não tirei nada. Você jogou tudo fora. A sala ficou em silêncio. A verdade o atingiu com força. Ele havia perdido tudo. Douglas então deslizou outro documento para o centro da mesa. E tem mais uma coisa. Como executor do espólio, era seu dever proteger os desejos do seu avô, mas ao vender a fazenda sem o consentimento da Kelly, você quebrou esse compromisso. Ele bateu levemente no papel. A partir de agora, você não é mais o executor. Henry olhou para o documento como se o mundo estivesse desabando. Isso é uma piada. Não é, respondi, me inclinando para a frente. Agora, quem manda sou eu. De repente, Joyce se levantou e agarrou o braço de Henry. Henry, vamos embora. Mas ele não se mexeu, continuou parado, encarando o documento, como se finalmente tivesse entendido a gravidade do que tinha feito. Eu conseguia ver no olhar dele, a fazenda, o dinheiro, o controle, tudo tinha escapado por entre os dedos. Mas Douglas ainda não tinha terminado. Ele pegou mais uma pasta sobre a mesa. E tem uma última coisa, disse ele, com um tom mais firme. Como a venda foi considerada inválida, isso significa que você precisa devolver todo o dinheiro que recebeu com ela. Henry engoliu seco. Eu não tenho esse dinheiro. Me recostei na cadeira, cruzando os braços, e o encarei. Então temos um grande problema, não é? Joyce, agora claramente irritada, puxou o braço de Henry com força. Henry, vamos, agora. Eles começaram a caminhar em direção à porta, mas antes que saíssem, Douglas falou mais uma vez. E Henry? Ele parou, virou-se devagar, os ombros rígidos. Douglas continuou, em tom calmo, mas sério. Se você tentar contestar isso na justiça, seremos obrigados a fazer uma auditoria completa do espólio. Isso significa que vamos investigar cada centavo que você movimentou desde que se tornou executor. O maxilar de Henry se contraiu. Ele entendeu exatamente o que aquilo significava. Cada acordo feito por baixo dos panos, cada centavo que ele desviou secretamente para o negócio fracassado da Joyce, tudo viria à tona. Ele não disse uma palavra, simplesmente saiu, furioso, o rosto vermelho de frustração. Joyce foi atrás dele, os saltos batendo alto no chão até que a porta se fechou atrás dos dois. Eu finalmente soltei um longo suspiro. Estava acabado. Ou pelo menos era o que eu pensava.
Naquela noite, sentei na velha varanda do vovô Henry, olhando para a terra sob o céu escuro da noite fria da Califórnia. O ar estava parado. Tudo estava em silêncio. Era para eu sentir paz, talvez até alívio, mas não senti. Algo estava errado. Henry era imprudente. Sim, mas ele nunca foi burro. Ele tinha que saber que isso podia acontecer, que o vovô podia ter deixado algo preparado para impedir uma traição. Então por que ele fez isso? Por que estava com tanta pressa? Foi quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de Henry: precisamos conversar. Olhei para aquela mensagem, e meu estômago se revirou. Não tinha acabado. Fiquei encarando a tela por um bom tempo. Uma parte de mim queria ignorar. Eu já tinha vencido. A fazenda era legalmente minha. Henry tinha perdido tudo. Mas eu conhecia meu irmão. Ele nunca se retirava sem um plano B. Finalmente, respondi: me encontre na fazenda, daqui a 1 hora. Quando cheguei, o céu estava completamente escuro, e o ar tinha o cheiro úmido de chuva chegando. As cercas ainda estavam quebradas, o mato crescia alto, e a terra estava largada. A fazenda tinha sido esquecida por tempo demais. Henry apareceu com 10 minutos de atraso. Os faróis do SUV cortaram a escuridão ao se aproximarem. Ele saiu devagar. Estava diferente. Parecia cansado, talvez até preocupado. Joyce não estava com ele. Dessa vez, era só ele e eu. Com as mãos nos bolsos, ele evitava olhar nos meus olhos. Você conseguiu o que queria, disse. Eu me apoiei no corrimão da varanda. Henry soltou uma risada curta e amarga. Não começa com um sermão. Kelly, você acha que é a heroína dessa história? Ele fez um gesto com a mão, apontando para os campos. Você foi embora. Foi viver sua grande carreira, sua pesquisa, sua vidinha perfeita. Eu fui o único que ficou. Eu fui o único que cuidou de tudo. Olhei para ele com atenção. Eu não estava com raiva. Só estava cansada das mentiras. Você não cuidou de nada, Henry. Você vendeu a fazenda do vovô por dinheiro rápido. Depois torrou tudo como se não tivesse valor nenhum. Ele apertou a mandíbula. Eu estava tentando construir algo. Cruzei os braços. E onde está esse algo agora? Ele não respondeu. E esse silêncio me disse tudo. Meu estômago virou. Tinha algo mais por trás disso tudo. Henry, isso não é só sobre a fazenda. É. Ele desviou o olhar, os olhos se movendo rápido, como se tentassem fugir dos meus. Pela primeira vez em anos, eu vi algo verdadeiro neles. Medo. Me aproximei. O quão ruim tá isso? Henry passou a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. Eu peguei dinheiro de outras contas do vovô. Meu coração quase parou. O quê? Ele soltou um suspiro trêmulo. As contas de impostos, os fundos de manutenção, as economias, eu tirei dinheiro de tudo. Achei que conseguiria devolver antes que alguém percebesse. A voz dele tremia. Mas o investimento falhou. O desenvolvedor faliu. E agora? Ele soltou uma risada fraca, quebrada. Agora tudo se foi. Senti um enjoo repentino. Mal conseguia falar. Quanto? A voz dele saiu quase como um sussurro. $750 mil. O mundo parecia girar ao meu redor. Pressionei os dedos contra a testa, tentando me acalmar, tentando pensar. Então é por isso que você estava desesperado para vender a fazenda. Henry assentiu, os olhos cheios de arrependimento. Eu achei que poderia consertar tudo antes que alguém descobrisse. Fechei os olhos. E a Joyce? Ele riu, frio e amargo. Ela foi embora, pegou o pouco que restava e desapareceu no segundo em que viu que eu não tinha mais nada. O silêncio que veio depois parecia pesar no ar. Eu devia ter ido embora, devia ter dito a ele que o problema era dele e que ele mesmo deveria consertar. Mas aí pensei no vovô, em como ele sempre acreditava em segundas chances. Apesar de tudo, Henry ainda era meu irmão. Peguei o telefone e liguei para Douglas. Ele atendeu no segundo toque. Preciso falar com você, agora. 1 hora depois, Henry e eu estávamos sentados no escritório de Douglas. Como sempre, Douglas parecia calmo, nem se mostrou surpreso quando contei tudo, apenas abriu uma gaveta, puxou uma pasta grossa e disse: seu avô sabia que algo assim podia acontecer. Seu avô sabia que algo assim podia acontecer, disse Douglas, deslizando a pasta na minha direção. Então, ele fez um plano. Folheei as páginas com o coração acelerado. Dentro da pasta havia apólices de seguro, planos de emergência e documentos legais.
coisas que o vovô Henry tinha preparado muito antes de falecer. Douglas apontou para um dos papéis. Esta é uma pólice de seguro que cobre erros cometidos com o dinheiro do espólio. Se acionarmos, pode ajudar a recuperar até $900.000. Henry soltou um suspiro pesado, como se tivesse levado um soco no estômago. Então estamos salvos? Os olhos de Douglas se estreitaram. Não exatamente. Henry ficou tenso. Claro que não, murmurou. Douglas se inclinou sobre a mesa. Primeiro, você precisa assinar um documento assumindo que usou o dinheiro do espólio de forma indevida. É preciso reconhecer oficialmente sua responsabilidade. O corpo de Henry enrijeceu. E se eu não fizer isso? O rosto de Douglas permaneceu firme. Então Kelly não terá escolha a não ser entrar com uma ação legal contra você. Isso vai gerar uma auditoria completa de todos os registros financeiros do espólio. Ele fez uma pausa e acrescentou. E com as provas que temos, há uma boa chance de que você seja acusado de fraude. O rosto de Henry empalideceu. Fraude? Sim, confirmou Douglas com calma. E isso pode significar prisão. A mão de Henry tremia enquanto ele passava pelo rosto. O que mais? Douglas entrelaçou os dedos. Você vai precisar frequentar aconselhamento financeiro, e vai pagar por isso do próprio bolso. Além disso, nunca mais poderá se envolver com os assuntos do espólio. Henry me olhou. Sua voz agora estava mais baixa, quase frágil. E você, está de acordo com isso? Encarei os olhos dele. Eu não quero te ver preso, Henry, mas também não vou encobrir o que você fez. Você precisa enfrentar as consequências das suas escolhas. Por um momento ele ficou imóvel. Então, devagar, assentiu. Ok. Douglas empurrou o papel sobre a mesa. Henry pegou a caneta com as mãos trêmulas e assinou. E assim, estava feito. Lá fora, a noite estava silenciosa. Ficamos próximos ao carro de Henry, olhando para as luzes da cidade ao longe. Ele fixou os olhos no horizonte e falou, quase num sussurro. Eu não sei o que fazer agora. Esperei alguns segundos antes de responder. Você começa de novo. Henry deu uma risada fraca. Eu o observei de perto. Ainda era o mesmo irmão com quem cresci, mas também aquele que se perdeu perseguindo sonhos errados. A fazenda ainda precisa de muito trabalho, falei depois de um momento. Você podia ajudar. Ele se virou para mim, surpreso. Você deixaria? Assenti. Você ainda é meu irmão, Henry, mas isso não é mais sobre dinheiro. Se quer uma segunda chance, vai ter que merecê-la. Ele não respondeu de imediato, mas, depois de um longo silêncio, assentiu. Talvez, só talvez, ainda não fosse tarde demais para consertar o que foi quebrado. Os dias depois daquela conversa com Douglas foram pesados. O ar parecia denso, carregado de silêncio, e nós dois sentíamos o peso do que aconteceu. Por tantos anos eu fiquei com raiva do Henry. Achava que ele jamais mudaria. Ver ele agora, calado, inseguro, sem aquela arrogância, parecia estranho. Ficamos juntos na antiga fazenda do vovô Henry, olhando para o mato alto, as cercas quebradas e a velha casa que um dia foi cheia de vida. Mal reconheço esse lugar, disse Henry, baixinho. Olhei para ele. Isso acontece quando alguém tenta vender um lugar em vez de cuidar dele. Ele soltou um suspiro profundo, mas não disse nada, não discutiu, e pela primeira vez em muito tempo, vi algo diferente nele, mudança. Na semana seguinte, trabalhamos lado a lado, limpamos o velho celeiro, consertamos cercas quebradas e avaliamos todos os estragos causados por anos de abandono. Henry não estava acostumado com aquele tipo de trabalho. No início, ele teve dificuldades, não era forte com ferramentas nem com a lida na fazenda, mas voltava todas as manhãs, e o que mais me surpreendia era que ele nunca reclamava. Numa noite, depois de um dia longo consertando os degraus da varanda, encontrei Henry sentado calmamente nos degraus da frente da casa. O sol estava se pondo, e a luz dourada fazia os campos brilharem. Era a mesma vista que o vovô sempre observava no fim do dia. Eu odiava esse lugar, disse Henry, com a voz baixa, quase hesitante. Achava que isso aqui me prendia, que me lembrava de tudo que eu não queria ser. Sentei ao lado dele, limpando o suor da testa. E agora? Ele ficou em silêncio por um tempo, depois soltou um suspiro. Agora eu acho que entendo. O vovô não estava tentando nos prender aqui, ele estava tentando nos dar algo que realmente importava. Assenti, observando o vento balançar a grama alta.
Ele sempre pensava 5 passos à frente. Henry deu uma risadinha, mas não era exatamente alegre. E eu nunca pensei além do próximo dólar. Os meses seguintes viraram uma rotina de trabalho duro e mudanças sutis. Henry continuava vindo. Eu achava que ele não aguentaria, mas ele me provou o contrário. Esperei que ele desistisse ou fosse embora assim que as coisas ficassem difíceis, mas ele ficou. Aprendeu a consertar equipamentos agrícolas, a plantar corretamente e a cuidar da terra, do jeito que o vovô sempre fez. Aos poucos, percebi que ele não estava fazendo isso só para se redimir comigo, estava fazendo por ele mesmo. Numa tarde, estávamos dentro do celeiro recém-limpo. O cheiro de feno fresco tomava o ar. Henry limpou as mãos na calça jeans e olhou ao redor. Tá parecendo uma fazenda de verdade de novo, disse ele. Por que respondi. Ele respirou fundo e assentiu. Parece diferente agora. Olhei para Henry com atenção. Você parece diferente também. Ele parou por um segundo e fez um leve aceno. Sim. Pela primeira vez, eu acreditei nele. 1 ano depois de tudo desmoronar, fizemos uma pequena cerimônia para homenagear o vovô Henry. Convidamos vizinhos, antigos amigos e algumas pessoas da cidade que ainda lembravam dele. Henry ficou ao meu lado enquanto revelávamos uma placa memorial perto da casa da fazenda. Estava escrito: Henry Carter, um homem que construiu mais do que terras. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda, percebi algo importante. O vovô tinha planejado tudo isso. Não só a fazenda, não só o dinheiro, mas nós. Ele sabia que Henry e eu nunca iríamos nos entender de verdade se algo não nos forçasse a trabalhar juntos. Ele previu as fraquezas do Henry, criou regras, redes de segurança, mas nunca desistiu dele. Em vez disso, deixou um caminho, uma chance de mudar. No fim, Henry aproveitou essa chance. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, encontrei Henry sentado na varanda, olhando para as estrelas. Ainda pensando em voltar para Los Angeles? Perguntei. Ele deu um pequeno sorriso. Não, acho que gosto do silêncio. Sentei ao lado dele. O ar fresco da noite nos envolvia. Tudo parecia em paz. Depois de um tempo, Henry perguntou: Você acha que o vovô sabia que isso ia acontecer? Pensei por um instante antes de responder. Sim, acho que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Henry soltou um suspiro leve e sorriu de lado. Eu também. Pela primeira vez em muito tempo, sentamos ali, não como rivais, nem como pessoas presas ao passado, mas como uma família.